believe the hype. Don't wanna sleep in. 1984, George Orwell, parte 17. Eles finalmente conseguiram, finalmente. A sala em que estavam de pé tinha uma forma longa e suavemente iluminada. O volume do som da teletela estava reduzido a um murmúrio baixo. A riqueza do tapete azul escuro dava a impressão de se pisar em veludo. No final da sala, O'Brien estava sentado em uma mesa sob uma lâmpada verde esverdeada, com uma massa de papéis em ambos os lados. Ele não se preocupou em olhar para cima quando o criado mostrou Julia e Winston entrando. O coração de Winston estava batendo tão forte que ele duvidava se ele seria capaz de falar. Eles tinham conseguido. Tinham finalmente conseguido. Era tudo o que ele podia pensar. Tinha sido um ato precipitado vir até aqui e era pura loucura chegarem juntos. Embora fosse verdade que eles tinham vindo por caminhos diferentes e só se encontraram à porta de O'Brien, mas apenas para entrar em tal lugar era necessário um esforço de coragem. Foi apenas em ocasiões muito raras que se entrava nas moradias de pessoas do partido interno, ou até mesmo se entrasse no bairro da cidade onde viviam. Toda a atmosfera do enorme bloco de apartamentos, a riqueza e a amplitude de tudo, os cheiros desconhecidos de boa comida e bom tabaco, os elevadores silenciosos e incrivelmente rápidos deslizando para cima e para baixo. Os criados de camisa branca correndo de um lado para outro. Tudo era intimidante. Embora ele tivesse um bom pretexto para vir aqui, ele era assombrado a cada passo pelo medo de que um guarda de uniforme preto aparecesse de repente na esquina, exigisse seus documentos e o mandasse sair. O criado de O'Brien, no entanto, admitira os dois sem demérito. Ele era um homem pequeno, de cabelos escuros e casaco branco, com o rosto em forma de diamante, completamente sem expressão. Poderia ter sido chinês. A passagem para baixo pela qual ele os conduzia era suavemente alcatifada, com paredes de papel cremoso e paredes brancas, todas requintadamente limpas. Isso também foi intimidante. Winston não se lembrava de alguma vez ter visto um corredor cujas paredes não estavam sujas pelo contato de corpos humanos. O'Brien tinha um pedaço de papel entre os dedos e parecia estar estudando-o atentamente. Seu rosto pesado, dobrado para baixo para que pudesse ver a linha do nariz, parecia ao mesmo tempo formidável e inteligente. Durante talvez 20 segundos, ele sentou-se sem mexer. Então ele puxou a fala para ele e emitiu uma mensagem no jargão híbrido dos ministérios. Itens 1,5,7 aprovados completamente. Ponto. Sugestão contida. Número 6. Dobrou mais. Ridículo. Beira crime pensamento. Cancelar. Ponto. Desproceder. Construção. Anteconseguir estimativas completas. Maquinário superior. Ponto. Fim. Mensagem. Ele se levantou deliberadamente de sua cadeira e veio na direção deles através do tapete abafado. Um pouco da atmosfera oficial parecia ter se afastado dele com as palavras da nova língua, mas sua expressão era mais triste do que de costume, como se ele não estivesse satisfeito em ser perturbado. O terror que Winston já sentia foi repentinamente atingido por um ataque comum de vergonha. Parecia-lhe bem possível que ele tivesse simplesmente cometido um erro estúpido. Que evidência ele tinha que, na realidade, O'Brien fosse algum tipo de conspirador político? Nada além de um flash dos olhos e um único comentário equivocado. Além disso, apenas suas próprias imaginações secretas fundadas em um sonho. Ele não podia nem mesmo cair no fingimento de que ele tinha vindo pedir emprestado o dicionário, porque nesse caso a presença de Julia era impossível de explicar. Enquanto O'Brien passava pela teletela, um pensamento pareceu lhe atingir.
Ele parou, virou-se para o lado e apertou o interruptor na parede. Houve um estalido brusco, a voz tinha parado. Júlia proferiu um pequeno som, uma espécie de suspiro de surpresa. Mesmo no meio de seu pânico, Winston estava surpreso demais para poder segurar sua língua. "Você consegue desligá-la?" disse ele. "Consigo", disse O'Brien. "Conseguimos desligar a teletela. Nós temos esse privilégio." Ele estava na frente deles agora. Sua forma sólida se sobrepunha aos dois, e a expressão em seu rosto ainda era indecifrável. Ele estava esperando, um pouco severamente, que Winston falasse. Mas sobre o quê? Mesmo agora, era bem concebível que ele era simplesmente um homem ocupado, se perguntando irritantemente por que havia sido interrompido. Ninguém falava. Após a parada da teletela, a sala parecia mortalmente silenciosa. Os segundos passaram enormes. Com dificuldade, Winston continuou a manter os olhos fixos nos de O'Brien. Então, de repente, o rosto sombrio se rompeu no que poderia ter sido o começo de um sorriso. Com seu gesto característico, O'Brien reassentou seus óculos no nariz. "Devo dizer ou você vai?" disse ele. "Vou dizer", disse Winston prontamente. "Essa coisa está mesmo desligada?" "Sim, tudo está desligado. Estamos sozinhos. Viemos aqui para..." Ele fez uma pausa, percebendo pela primeira vez a indefinição de seus próprios motivos. Como de fato ele não sabia que tipo de ajuda esperava de O'Brien, não foi fácil dizer por que ele tinha vindo aqui. Ele prosseguiu consciente de que o que ele estava dizendo deve soar fraco e pretensioso. "Acreditamos que existe algum tipo de conspiração, algum tipo de organização secreta trabalhando contra o partido e que você está envolvido nisso. Queremos nos unir a ela e trabalhar por ela. Somos inimigos do partido. Não acreditamos nos princípios do Sócio. Somos criminosos do pensamento. Também somos adúlteros. Digo-lhe isto porque queremos nos colocar à sua mercê. Se você quiser que nos incriminemos de qualquer outra forma, estamos prontos." Ele parou e olhou por cima do ombro, com a sensação de que a porta tinha se aberto. Com certeza, o pequeno criado de cara amarela havia entrado sem bater. Winston viu que ele estava carregando uma bandeja com um decantador e copos. "Mar tinha um de nós", disse O'Brien impassivelmente. "Traga as bebidas para cá, Martin. Coloque-as na mesa redonda. Temos cadeiras suficientes? Então mais vale sentarmos-nos e conversarmos com conforto. Traga uma cadeira para você, Martin. Isto são negócios. Você pode deixar de ser o criado durante os próximos 10 minutos." O homenzinho sentou-se bastante à vontade e mesmo assim com o ar de servo, o ar de um camareiro desfrutando de um privilégio. Winston observou pelo canto do olho. Ele percebeu que durante toda a sua vida o homem estava desempenhando um papel e sentiu que era perigoso abandonar a sua personalidade assumida. Mesmo que por um momento, O'Brien pegou o decantador pelo gargalo e encheu os copos com um líquido vermelho escuro. Ele despertou em Winston lembranças sombrias de algo visto há muito tempo em uma parede ou em uma pilha de coisas. Uma vasta garrafa composta de luzes elétricas que pareciam subir e descer e despejar seu conteúdo em um copo. Visto de cima, o material parecia quase preto, mas no decantador brilhava como um rubi. Tinha um cheiro azedo e doce. Ele viu Júlia pegar seu copo e cheirá-lo com uma curiosidade franca. "Chama-se vinho", disse O'Brien com um leve sorriso. "Vocês devem ter lido sobre ele em livros, sem dúvida. Receio que não chegue muito fora do partido interno." Seu rosto voltou a ficar solene e ele levantou seu copo. "Acho que é apropriado que comecemos por beber um copo para brindar ao nosso líder, Emanuel Goldstein." Winston pegou seu copo com uma certa ânsia. O vinho era uma coisa que conhecia dos livros e com a qual sonhava. Assim como o peso de papel ou as rimas meio lembradas, meio esquecidas do Sr. Charrington, ele pertencia ao passado desaparecido e romântico, o tempo antigo, como ele gostava de chamá-lo em seus pensamentos secretos. Por alguma razão, ele sempre pensou no vinho como tendo um sabor intensamente doce, como o da geleia de amora, e um efeito inebriante imediato. Na verdade, quando ele chegou a engolir o vinho,
A coisa foi claramente decepcionante. A verdade é que depois de anos de beber gin, ele mal conseguia saboreá-lo. Ele pousou o copo vazio. Então, Goldstein é real? Ele perguntou. Sim, é real e está vivo. Só não sei onde ele está. E a conspiração, a organização, é real? Não é só mais uma invenção da polícia do pensamento? Não, é real. A Irmandade, é assim que chamamos. Você nunca vai saber muito mais sobre ela, além de que ela existe e que você é membro dela. Logo vou voltar para isso. Ele olhou para seu relógio de pulso. Não é sábio, mesmo para membros do partido interno, desligar a teletela por mais de meia hora. É bom que não tenham vindo juntos e vão ter que sair separados. Você, camarada, ele curvou sua cabeça para Julia, vai sair antes. Temos cerca de 20 minutos à nossa disposição. Vocês vão entender que preciso começar com algumas perguntas. Em termos gerais, o que vocês estão dispostos a fazer? Qualquer coisa que tivermos a capacidade de fazer, disse Winston. O'Brien havia se virado um pouco em sua cadeira, de modo que estava diante de Winston. Ele quase ignorou Julia, parecendo tomar por certo que Winston podia falar por ela. Por um momento, suas pálpebras se abaixaram sobre seus olhos. Ele começou a fazer suas perguntas com uma voz baixa e sem expressão, como se isso fosse uma rotina, uma espécie de catecismo cuja maioria das respostas já era conhecida por ele. Vocês estão preparados para dar suas vidas? Sim. Vocês estão preparados para cometer assassinato? Sim. Cometer atos de sabotagem que possam causar a morte de centenas de pessoas inocentes? Sim. Trair seu país a potências estrangeiras? Sim. Vocês estão preparados para enganar, forjar, chantagear, corromper a mente das crianças, distribuir drogas que criam hábitos, encorajar a prostituição, disseminar doenças venéreas, fazer qualquer coisa que possa causar desmoralização e enfraquecer o poder do partido? Sim. Se, por exemplo, de alguma forma serviria aos nossos interesses jogar ácido sulfúrico no rosto de uma criança, você estaria preparado para fazer isso? Sim. Você está preparado para perder sua identidade e viver o resto de sua vida como garçom ou trabalhador portuário? Sim. Você está preparado para cometer suicídio se quando nós lhe ordenarmos isso? Sim. Vocês estão preparados, vocês dois, para se separarem e nunca mais se verem? Não, Julia interrompeu. Pareceu a Winston que muito tempo passou antes que ele respondesse por um momento. Ele pareceu até ter sido privado do poder da fala. Sua língua trabalhava sem som, formando as sílabas de abertura primeiro de uma palavra, depois da outra, uma e outra vez, até que ele o disse. Ele não sabia qual palavra ele ia dizer. Não, disse ele finalmente. Vocês fizeram bem em me dizer, disse O'Brien. É necessário que saibamos de tudo. Ele se voltou para a Julia e acrescentou uma voz com um pouco mais de expressão. Você entende que mesmo que ele sobreviva, pode ser como uma pessoa diferente? Talvez sejamos obrigados a dar-lhe uma nova identidade. Seu rosto, seus movimentos, a forma de suas mãos, a cor de seu cabelo, até mesmo sua voz seria diferente. E você mesma também poderia ter se tornado uma pessoa diferente. Nossos cirurgiões podem alterar as pessoas além do reconhecimento. Às vezes isso é necessário. Às vezes até amputamos um membro. Winston não conseguiu evitar olhar com o canto do olho para o rosto mongol de Martin. Não havia cicatrizes visíveis. Julia tinha ficado mais sombria, de modo que suas sardas estavam aparecendo, mas ela enfrentou O'Brien corajosamente. Ela murmurou algo que parecia ser um consentimento. Bom, então isso está resolvido. Havia uma caixa prateada de cigarros em cima da mesa. Com um ar bastante distraído, O'Brien os empurrou em direção aos outros. Pegou um ele mesmo, depois se levantou e começou a andar lentamente de um lado para outro, como se pudesse pensar melhor em pé. Eram cigarros muito bons, muito espessos e bem embalados, com uma silhueta desconhecida no papel. O'Brien olhou novamente para o seu relógio de pulso. É melhor você voltar para sua despensa, Martin, ele disse. Eu chamo dentro de um quarto de hora. Dê uma boa olhada nos rostos desses camaradas
antes de ir. Você vai vê-los novamente. Eu não posso. Exatamente como tinha feito na porta da frente, os olhos escuros do homenzinho cintilaram sobre seus rostos. Não havia um traço de simpatia em seu jeito. Ele estava memorizando a aparência deles, mas não sentia interesse neles, ou parecia não sentir nenhum. Ocorreu a Winston que o rosto sintético era talvez incapaz de mudar sua expressão, sem falar ou fazer qualquer tipo de saudação. Martin saiu, fechando a porta silenciosamente atrás dele. O'Brien estava andando para cima e para baixo, com uma mão no bolso de seu macacão preto, a outra segurando seu cigarro. Vocês entendem, disse ele, estarão lutando no escuro. Vocês estarão sempre na escuridão. Receberão ordens e as obedecerão sem saber por quê. Mais tarde, eu enviarei um livro no qual vocês aprenderão a verdadeira natureza da sociedade em que vivemos e a estratégia pelo qual a destruiremos. Quando tiverem lido o livro, vocês serão membros de pleno direito da Irmandade, mas os objetivos gerais pelos quais estamos lutando e as tarefas imediatas do momento serão desconhecidos para vocês. Eu lhes digo que a Irmandade existe, mas não posso lhes dizer se ela conta com 100 membros ou 10 milhões. A partir do seu conhecimento individual, vocês nunca poderão dizer que ela conta com mais de uma dúzia de membros. Vocês terão 3 ou 4 contatos, que serão renovados de tempos em tempos à medida que desaparecerem. Como este foi o seu primeiro contato, ele será preservado. Quando você receber as ordens, elas virão de mim. Se acharmos necessário comunicar-se com vocês, será através de Martin. Quando vocês forem finalmente pegos, vocês confessarão. Isso é inevitável, mas terão muito pouco a confessar, além de suas próprias ações. Vocês não serão capazes de trair mais que um punhado de pessoas sem importância. Provavelmente vocês sequer me trairão. Até lá eu posso estar morto, ou terei me tornado uma pessoa diferente, com um rosto diferente. Ele continuou a se mover de um lado para outro sobre o tapete macio. Apesar do volume de seu corpo, havia uma graça notável em seus movimentos. Ela aparecia quando colocava a mão no bolso ou manipulava um cigarro. Mais do que força, ele dava a impressão de confiança, de uma compreensão tingida de ironia. Por mais sincero que fosse, ele não tinha nada da mente única que pertence a um fanático. Quando ele falou de assassinato, suicídio, doença venérea, membros amputados e rostos alterados, ele estava com um ar tênue de conversa fiada. Isso é inevitável, sua voz parecia dizer. Isso é o que temos que fazer sem vacilar, mas não é isso que devemos fazer quando a vida valer a pena viver novamente. Uma onda de admiração, quase adoração, fluiu de Winston em direção a O'Brien. No momento, ele havia esquecido a figura sombria de Goldstein. Quando olhamos para os poderosos ombros de O'Brien, seu rosto embotado, tão feio, ao mesmo tempo tão civilizado, era impossível acreditar que ele pudesse ser derrotado. Não havia nenhum estratagema no qual ele não fosse igual, nenhum perigo que ele não pudesse prever. Até mesmo Julia parecia estar impressionada. Ela havia deixado seu cigarro apagar e estava escutando atentamente. O'Brien continuou. Vocês devem ter ouvido rumores sobre a existência da Irmandade. Sem dúvida, formaram uma imagem dela. Imaginaram, provavelmente, um enorme submundo de conspiradores, encontrando-se secretamente nos porões, rabiscando mensagens nas paredes, reconhecendo uns aos outros por palavras de código ou por movimentos especiais da mão. Não existe nada do tipo. Os membros da Irmandade não têm como se reconhecerem e é impossível para qualquer membro estar ciente da identidade mais do que alguns outros. O próprio Goldstein, se caísse nas mãos da polícia do pensamento, não poderia dar-lhes uma lista completa de membros ou qualquer informação que os levasse a uma lista completa. Tal lista não existe. A Irmandade não pode ser dizimada porque não é uma organização no sentido comum. Nada a mantém unida, exceto uma ideia que é indestrutível. Você nunca terá nada que o sustente, exceto a ideia. Você não terá nenhuma camaradagem e nenhum encorajamento. Quando finalmente forem pegos, não terão nenhuma ajuda.
Nós nunca ajudamos nossos membros, no máximo quando é absolutamente necessário que alguém seja silenciado. Ocasionalmente somos capazes de contrabandear uma lâmina de barbear para a cela de um prisioneiro. Vocês terão que se acostumar a viver sem resultados e sem esperança. Vocês trabalharão por um tempo, serão pegos, confessarão e serão mortos. Esses são os únicos resultados. Não há nenhuma possibilidade de que qualquer mudança perceptível aconteça, mesmo dentro de nossa própria vida. Nós somos os mortos. Nossa única vida verdadeira está no futuro. Participaremos dela como punhados de pó e lascas de osso. Mas quão distante esse futuro pode estar, não há como saber. Pode demorar 1000 anos. No momento, nada é possível, exceto estender um pouco a área da sanidade. Não podemos agir coletivamente. Só podemos difundir nosso conhecimento de indivíduo para indivíduo, geração após geração. Não há outra maneira diante da polícia do pensamento. Ele parou e olhou pela terceira vez em seu relógio de pulso. Está quase na hora de você sair, camarada, disse ele a Júlio. Espere, o decantador ainda está meio cheio. Ele encheu os copos, levantou seu próprio copo pela haste. O que será dessa vez? Disse ele, ainda com a mesma sugestão tênue de ironia. Pela confusão da polícia do pensamento? Pela morte do grande irmão? À humanidade? Ao futuro? Ao passado, disse Winston. O passado é mais importante, concordou O'Brien gravemente. Eles esvaziaram seus copos e um momento depois, Julia se levantou para ir. O'Brien pegou uma pequena caixa do topo de um armário e lhe entregou uma tábua branca plana que ela deveria colocar em sua língua. Era importante, disse ele, não sair cheirando a vinho. Os ascensoristas eram muito observadores. Assim que a porta se fechou atrás dela, ele pareceu esquecer sua existência. Andou mais um pouco de um lado para outro, depois parou. Há detalhes a serem resolvidos, disse ele. Presumo que você tenha algum tipo de esconderijo. Winston explicou sobre o quarto sobre a loja do Sr. Charrington. Por enquanto será suficiente. Mais tarde, providenciaremos algo a mais para você. É importante mudar o esconderijo com frequência. Enquanto isso, eu lhe enviarei uma cópia do livro. Até O'Brien, notou Winston, parecia pronunciar as palavras como se estivesse em itálico. O livro de Goldstein, você entende, o mais rápido possível. Pode demorar alguns dias até que eu consiga obter um. Não há muitos em circulação, como você deve imaginar. A polícia do pensamento os caça e os destrói quase tão rápido quanto nós podemos produzi-los. Isso faz muito pouca diferença. O livro é indestrutível. Se a última cópia tivesse desaparecido, poderíamos reproduzi-lo quase palavra por palavra. Você carrega uma pasta para ir trabalhar? Acrescentou. Normalmente sim. Como ela é? Preta, muito desgastada, com 2 tiras. Preta, 2 tiras, muito desgastada. Bom, um dia no futuro bastante próximo, não posso dar uma data, uma das mensagens entre seus trabalhos da manhã conterá uma palavra mal impressa e você terá que pedir uma repetição. No dia seguinte, você irá trabalhar sem a sua pasta. Em algum momento do dia, na rua, o homem lhe tocará no braço e dirá: acho que você deixou cair sua pasta. A que ele lhe der conterá uma cópia do livro de Goldstein. Você devolverá dentro de 14 dias. Eles ficaram em silêncio por um momento. Ainda temos alguns minutos antes que você precise sair, disse O'Brien. Voltaremos a nos encontrar, se voltarmos a nos encontrar. Winston olhou para ele. No lugar onde não há escuridão, disse ele hesitantemente. O'Brien acenou sem parecer surpreso. No lugar onde não há escuridão, disse ele como se tivesse reconhecido a alusão. Enquanto isso, há algo que você deseja dizer antes de partir? Alguma mensagem? Alguma pergunta? Winston pensou, não parecia haver mais nenhuma pergunta que ele quisesse fazer, e não tinha vontade alguma de proferir generalidades. Em vez de qualquer coisa diretamente ligada a O'Brien ou à Irmandade, sugeriu em sua mente uma espécie de imagem composta do quarto escuro onde sua mãe havia passado seus últimos dias, e o pequeno quarto sobre a loja do Sr. Charrington, e o peso de papel de vidro
e a gravura de aço em sua moldura de madeira. Quase ao acaso, ele disse: "Por acaso você já viu uma velha rima que começa como sempre e geralmente dizem os sinos de São Clemente?" Novamente O'Brien acenou com a cabeça com uma espécie de cortesia grave. Ele completou a estrofe: "Sempre e geralmente dizem os sinos de São Clemente. De seda e linho dizem os sinos de São Martim. Acima de qualquer lei dizem os sinos de Old Bailey. Para sempre acredite, dizem os sinos de Choerite." "Você conhece o último verso?" disse Winston. Conheço sim o último verso. E agora receio, está na hora de você ir. Mas espere, é melhor você me deixar lhe dar uma dessas." Enquanto Winston se levantava, O'Brien estendeu uma mão. Sua poderosa mão esmagou os ossos da palma da mão de Winston. Na porta, Winston olhou para trás, mas O'Brien já parecia estar em processo de perdê-lo na cabeça. Ele estava esperando com sua mão no interruptor que controlava a teletela. Além dele, Winston podia ver a mesa descrita com sua lâmpada esverdeada e a cesta de arame carregada de papéis. O incidente foi encerrado. Em 30 segundos, ocorreu que O'Brien estaria de volta ao seu trabalho interrompido e importante nome de partido. Fim da parte 17.